Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso profissional Programação de Jogos Digitais, unidade curricular nossa, banco de dados, né? Então, nós já estávamos conectados aí, né, turma? Então, bem-vindos de volta, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho hoje, né, do conceito novo, parte 1.1, tipos de bancos de dados, tá bom? Só que só para lembrar os senhores aí, nós vamos dar início aqui a um conteúdo novo, né? Vamos dar uma continuidade ali. Só que meio-dia, o professor vai parar aqui com a aula e vai abrir a atividade de recuperação lá, tá? Então tem uma atividade lá no CLES lá de recuperação. Já tinha pré-combinado já com a professora Silvânia aí, tá bom? Aí esses 20 minutos aí, né, da aula final aí, vocês ficam com a professora Silvane, termina esse conteúdo para ela fechar as notas, tá? Ela já fechou as notas de vocês, só ficou faltando essa nota aí, tá bom? Então já está combinado com ela, tá bom? Essa atividade aí valendo as notas, ela já sabe também quais são os valores, e para fechar aí essa primeira etapa do primeiro trimestre com vocês, tá bom? Então bora lá começar a nossa aula hoje, né? Um conceito aqui, continuação, parte 1.1, né? Então, nós vamos compreender aqui, né, nesse período agora, nessa aula, a existência de diferentes tipos de bancos de dados. E vamos entender também algumas características de tipos do banco de dados, tá ok? Vamos dar continuidade também aqui, então, né? Não sei se vocês lembram o conteúdo da aula anterior, né? Como a gente ficou um período aí, às vezes, afastado por causa dos feriados, não lembro qual que foi o nosso último encontro, mas dando continuidade aqui, talvez na memória de vocês fique um pouco mais difícil de lembrar. Mas bora lá, vamos construir de novo aí esses conceitos. Então vamos dar continuidade nessa unidade de banco de dados. Nessa aula vamos continuar abordando conceitos, né, de modelos, alguns tipos de modelos, e começar com o pé direito, vamos responder a seguinte questão. Então vamos começar aqui aquecendo nossos neurônios, né? Por que existem diferentes tipos de banco de dados? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, como podemos analisar e determinar qual é a melhor implementação de banco de dados para uma empresa? Tá? Essas questões aqui não foram para o CLES. Deixa eu só confirmar lá se está certo isso, a minha informação aqui. Tá certo. Essas atividades aqui, elas são atividades de hoje, não foram para o CLES. E eu não vou dar 10 minutos para vocês, que a gente não tem esses 10 minutos. E a gente não vai responder no CLES, a gente vai responder aqui no chat, tá? Então a primeira pergunta, eu quero que vocês respondam aí comigo. Podem dar aí, pesquisar aí, podem responder com as suas palavras, né? Por que existem diferentes tipos de banco de dados? Eu quero que você me responda aí no chat, de maneira curta e rápida e objetiva mesmo, né? Por que existem diferentes tipos de bancos de dados? Vamos lá? Adriano, Emanuele, quem mais gosta de responder, professor aí? A Dani. Quem mais? Vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Daniela, obrigado, Daniela. Você, como sempre, né? Devido à diversidade e necessidade de armazenamento e tratamento de dados de diferentes aplicações, né? Por isso que existem diferenças em bancos de dados. Obrigado, Daniela. Vamos responder mais uma lá, mais alguém? A resposta 2, pelo menos. A1, para diferenciar tarefas. O Rafael falando para nós aqui, contribuindo. E 2, analisando as necessidades e requisitos da empresa, né? Como podemos analisar e determinar qual a melhor implementação de banco de dados para a empresa, né? O Rafael falou que analisando as necessidades, com certeza é a resposta boa, essa resposta, e os requisitos da empresa. Tá ok? Como a gente não está com muito tempo, vou ficar feliz aqui com essas duas respostas, mas eu queria que mais pessoas tivessem me respondido aqui, tá? Da próxima vez eu vou colocar como atividade no CLES lá, se vocês não me ajudarem a participar aqui. Então tá, vamos consolidar a pergunta número 1 então, né? Então por que existem diferentes tipos de bancos de dados? Vamos lá. Existem diferentes tipos de bancos de dados, né? Porque consideramos multiplicidades, né, de dados que as empresas podem armazenar, como os textos, números, imagens, vídeos, né? Então são inúmeros tipos de dados, e dessa forma é necessário utilizar, né,
tipos específicos de banco de dados para cada situação dessa, né? Um para atender uma necessidade e um para atender as necessidades empresariais, né? Então nós temos que ter diferentes tipos de banco de dados porque existem diferentes tipos de dados, né? E é exatamente essa pergunta aqui, né? E complementa ali um pouco do Rafael, né? Porque diferentes tarefas, né? Diferentes dados, por isso que temos diferentes bancos de dados, tá? E a questão número 2, né? Que é ali, como podemos analisar e determinar qual a melhor implementação de banco de dados para uma empresa, nós temos a resposta aqui, né? Por quê? Para conhecer os dados considerando critérios como nível de segurança, agilidade de acesso e tempo de armazenamento da base de dados. Refletir sobre o seu armazenamento dos dados será feito na empresa ou será terceirizado. Entender que a solução deve ser adequar aos dados da empresa e não ao contrário. Os dados devem se adequar aos bancos de dados, né? Os dados devem se adequar a um banco de dados, tá? Pensar que os custos iniciais não devem influenciar na decisão de qual modelo de banco de dados utilizar, levando em conta a escalabilidade, né? Ou atualização da tecnologia e os custos operacionais, ou ainda refletir sobre o custo e ao longo prazo, caso os serviços sejam terceirizados, né? Rafael também foi feliz ali de responder. Analisar as necessidades e requisitos da empresa, né? Resume de forma resumida ali essas questões aqui que o professor falou para vocês, né? Obrigado, Daniele, obrigado, Rafael. Acho que eu tenho que mandar mais chocolate para vocês, né? Para vocês dois, acho que tem que ser em dose dupla. Evolução do banco de dados, né? Então, na aula passada nós listamos 4 principais tipos de banco de dados. Não sei se vocês vão lembrar, tá? Mas o professor vai trazer aqui para vocês. Que começaram a ser usados lá pelas décadas dos anos 60. E quais que são esses bancos, turma? Né? O relacional, o qual a gente trabalhou bastante, hierárquico e em rede, né? E o distribuído, né? Então são esses bancos de dados aqui, esses modelos aqui que a gente costuma a conhecer, né? São os principais bancos de dados aqui que são usados já fazem algumas décadas, né? Correto? Ok? Então, porém, né, com a evolução dos bancos de dados ao longo do nosso tempo, da nossa caminhada aí, né, foi baseado um avanço muito significativo nesses tempos, né? A gente pôde acompanhar o aumento da complexidade e as necessidades de armazenamento foram mudando, a forma de gerenciar também os dados foram mudando. Com isso, outros tipos de modelos de banco de dados foram surgindo durante esse processo de evolução, né? E foram a partir aí desses 4 modelos básicos que surgiram alguns outros modelos também, né? Tá bom? E vamos dar continuidade aqui, na verdade, não vamos dar continuidade de mais nada, né? Então, o professor para nesse ponto aqui dessa aula, tá? Então, a gente vai guardar essa oportunidade aqui para a próxima aula, né? Teríamos aula amanhã, mas não vamos ter, né? Então, feriado, viva o feriado prolongado aí para vocês todos, né? E, a partir então desse ponto agora, desse ponto em diante, eu vou estar liberando para vocês lá no Class a atividade de recuperação, que é uma pesquisa investigativa, tá? Deixa eu só preparar aqui o material, liberar para vocês. Deixa eu ver se está tudo certo aqui, daí eu vou liberar para vocês, tá? É uma pesquisa, são 15 questões que vocês vão responder, pode pesquisar aí, né, o material que eu disponibilizei para vocês aí em todos os encontros e pode também pesquisar na internet, tá bom? Depois eu vou analisar a resposta de vocês, vou concluir a nota de vocês e essa nota vai valer como a última avaliação aí de vocês, tá bom? Para fechar o nosso primeiro trimestre, tá ok? Entendido? Então, acabou de ser liberado para vocês aí. Ah, Iago, obrigado, Iago, beleza? Então, acabou de ser liberado para vocês. Eu fico à disposição aqui, tá? Eu vou só encerrar aqui, porque a gravação, o meu colega aqui, o Jonathan, consegue fazer o trabalho dele que ele precisa fazer.
mas eu vou continuar com vocês conectados aqui, tá? Até 12h20. Mas, contrapartida, quem vai ficar responsável por vocês aí, no entanto, é a professora Silvane, tá? Qualquer coisa ela entra em contato comigo, ou vocês também pelo chat aí, pode ficar à vontade, tá bom? Então, bom final de semana, bom feriado para vocês, né? Até o próximo encontro, tá bom? Aquele abraço.